das perguntas que sempre me fazem ou sempre dizem que eu preciso responder, mas eu sempre achei muito difícil responder é a seguinte pergunta: por que que eu devo me preocupar em elevar a minha frequência, a minha consciência? Então, se você já se fez essa pergunta, ouve aqui esse podcast de hoje, que eu vou te dar aqui algumas informações com relação a isso e vou te dar algumas respostas para essa pergunta com um livro que eu li aqui, estou lendo nesses últimos dias e que está fazendo uma grande abertura aqui na minha mente. Então, vamos junto, vem comigo. Para mim sempre foi difícil responder essa pergunta, porque sempre foi um pouco intrínseco, é uma coisa do tipo, meu ser sabe que eu preciso fazer isso, né? E por quê, né? O meu ser sempre soube. Eu não sei, né? Mas para você ter uma ideia, quando eu era criança, minha família nunca foi de frequentar a igreja, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. E eu ia brincar na casa de uma colega e a família dela era muito católica. Então, eu pedi para minha mãe para fazer a primeira comunhão. Eu pedi para minha mãe para acordar cedo de domingo para ir na igreja, né, para estar lá. Fazia sentido para mim tudo aquilo? Não fazia sentido nenhum, mas eu sabia que eu precisava estar lá. Depois, quando eu fui crescendo, eu fui parar sozinha no centro espírita, né? E eu sabia que o centro espírita existia porque livros começaram a aparecer para mim, né? Os livros espíritas, os livros kardecistas, os romances, as histórias. Então, na minha adolescência, eu li muitos e muitos, muitos livros, né? Dessas psicografias. Então, eu sabia que era lá que eu precisava ir, e aí uma questão, né, aconteceu para mim, e eu fui para lá, né, foi lá que eu encontrei o meu lugar de alívio, né, muitas coisas acontecendo na época, era meus pais se separando, namorado que tinha terminado, aquelas coisas, né, de adolescente, enfim, foi assim que eu fui parar no centro espírita e nunca mais saí, né. A minha irmã depois foi parar comigo, enfim. Quando eu me afastei da espiritualidade, depois um tempo, né, porque eu trabalhava em São Paulo, era muito longe de onde eu costumava ir, né, para ficar voltando, enfim, a espiritualidade de novo me chamou para voltar, né, e aí, como uma coincidência, a minha parceira ali, né, eu era secretária, então a minha parceira, ela frequentava ali a Umbanda, e a partir dela eu comecei a frequentar, comecei a estudar, comecei a entender esse outro mundo, né, porque é uma espiritualidade completamente diferente da do kardecismo, apesar de ser muito parecida, né, então foi a partir da Umbanda que a minha mediunidade realmente começou a ser trabalhada. Foi a partir dali que eu comecei a ter contato, né, com os guias, com a espiritualidade nesse viés. E na pandemia, né, um pouco antes, inclusive, da pandemia, foi que eu sozinha também recebi o chamado para fazer Reiki. Então ali começou o meu desenvolvimento nesse sentido, né, de buscar outras técnicas, buscar outras formas, né, de estudar a espiritualidade. Então, quando você me pergunta, né, por que eu devo preocupar para elevar a minha consciência, eu, Renata, nunca soube por quê. Eu só sabia que tinha que, né? Um dos tem que eu sempre soube que eu tinha que era esse: cuidar da minha energia, cuidar da minha espiritualidade, mas é uma coisa difícil assim de responder. E eu tô lendo um livro, né, que eu já mostrei aqui para vocês, que é o livro Telos, que ele coloca em palavras, né, muitas dessas questões que eu, na verdade, nunca tive resposta. Então, quero trazer aqui para vocês uma parte, né, desse livro que fala assim, como elevar a consciência individual, né, e aí eu traduziria, né, para essa resposta, né, do porquê que eu devo me preocupar em elevar a minha frequência, elevar a minha consciência.
E é bem interessante porque eles começam trazendo assim: antes de você desejar elevar a sua consciência, talvez você pudesse fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que significa elevar a minha consciência? Por que alguém desejaria fazer isso e o que acontece quando alguém eleva a consciência? Como isso vai afetar a minha vida atual? Quais poderiam ser os resultados dessa jornada espiritual que literalmente nunca acaba, porque vai até a eternidade? E o que significa abraçar plenamente a própria divindade? Então, ele traz aqui que a partir do momento que você parar para simplesmente se fazer essas perguntas, já significa, né, que você começou o processo. Então, que o seu eu divino já está com você no caminho de encontrar essas respostas, né? E que o seu eu divino, que eu chamo aqui de eu sagrado, de centelha divina, é que vai começar a te guiar nesse processo, né? Então, é muito legal porque o livro começa, né, a falar que a gente precisa começar a explorar esses conceitos e a gente precisa começar a se perguntar, né, mas não no sentido de responder com a cabeça, mas da gente começar a responder do nosso coração, né? Então, o nosso coração, a nossa centelha que responde através do nosso coração, é que vai começar a guiar a gente, né? E aí a frase aqui é assim: o seu coração, o seu sagrado coração, meus amados, é a suprema inteligência da sua alma, né? Então, quando o coração tá quentinho para alguma coisa, é a sua alma respondendo para você que aquele é de fato o caminho. Então, eu não vou, ele começa aqui a responder, né, algumas dessas perguntas. Eu não vou responder, não vou colocar todas aqui, porque senão eu ficaria aqui mais de meia hora e só essa pequena introdução eu já estou aqui há 6 minutos, não é o meu intuito, né? Mas eu vou responder, trazer aqui para vocês mais uma parte do livro que ele fala sobre isso, né? Então a pergunta, né, a primeira pergunta que ele responde aqui no livro é: o que significa elevar ou expandir a consciência? E ele coloca assim: significa começar a se tornar mais consciente em todos os níveis, em todos os aspectos da sua vida. Não viver mais no piloto automático e não ceder mais o seu poder para os outros. Significa abrir-se passo a passo para a sua divindade, para o maravilhoso ser espiritual que você é enquanto vive a sua experiência humana escolhida. Escolha esta que foi feita antes da encarnação para aprender as lições que deseja na vida presente. Significa parar a loucura na sua vida, pelo menos por um período de tempo a cada dia, na meditação ou na contemplação, com a finalidade de explorar o eu real. Comece a abrir-se para todas as possibilidades. Explore as maravilhas e a glória que estão contidas em você e ao seu redor, na natureza e em tudo que você vê, sente e toca. Então ele começa a falar sobre a gente começar a explorar os entrelaçamentos e as complexidades dos reinos da Terra. Então não só ele está falando aqui da gente explorar o nosso ser, né? Mas o que eu trago muito para vocês da natureza, né? De começar a conviver mais com a natureza, começar a observar as coisas, né, acontecendo ao seu redor, começar a conviver mais com os reinos cristalinos, com os reinos vegetais, com os reinos minerais, né? Então começar a realmente explorar as maravilhas de amor e paciência do ser que você chama de Mãe Terra, né? Então esse livro é muito lindo porque fala muito, né, sobre essa reconexão que a gente também precisa refazer com a Terra, né? Porque a vida no automático tira a gente dessa conexão com o planeta. Esse planeta tão maravilhoso que tem absolutamente tudo que a gente precisa, né? Então, o quanto a gente muitas vezes está focada
na nossa cabeça, né, no nosso cabeção, naquilo que falta, mas a gente não está observando quais são as maravilhas que já estão ao nosso redor, que o nosso planeta já está entregando para a gente, né? Quais são as maravilhas que Mãe Gaia já entrega para a gente todos os dias e muitas vezes a gente nem observa, né? Então, olha só, uma segunda pergunta que ele responde aqui: por que eu desejaria elevar a minha consciência? E aí a resposta: a experiência humana na Terra tem sido difícil e cheia de desafios nos últimos milhares de anos, principalmente por causa do denso nível de consciência dos habitantes. Para a grande maioria, o seu modo de vida não é natural para a sua alma. Em geral, os humanos perderam o contato com a sua natureza divina e esqueceram. De muitas maneiras, vocês ainda adoram um Deus fora de si próprio. Então, elevando a sua consciência novamente ao nível da sua divindade e abraçando-a em sua plenitude, todos os dons do seu direito de nascimento divino serão restaurados. Vocês serão novamente capazes de demonstrar no dia a dia a facilidade, a magia e a graça do ser divino e ilimitado que realmente são. Vocês para sempre se elevarão acima da dor e do sofrimento das atuais limitações das quais vivem. Então, ele traz, né, que a gente realmente está muito focado naquilo que falta em todas as dores, sofrimentos, das limitações do nosso dia a dia. E que a gente acaba se esquecendo, né, que nós somos co-criadores, nós somos tão criadores quanto Deus, quanto o divino que está em nós, né? Então o Espírito Santo fala no nosso coração, a nossa centelha divina está dentro de nós, mas nós fomos, né, direcionados, ensinados a procurar esse ser, essa divindade fora de nós, né? Então já aconteceu várias vezes, né, de eu ver algumas pessoas falando: porque eu preciso ir lá não sei aonde para falar lá com não sei quem, porque aquela pessoa ou aquele guia, aquele ser vai me dar a resposta, né? E cara, por que você não pergunta para dentro? Por que você não pergunta para você, né? Então hoje mesmo eu fiz aqui um acesso aos meus registros akáshicos e foi muito lindo, porque eu estou perguntando, né, o que eu preciso, quais são os direcionamentos que eu preciso ter, quais são o que eu preciso fazer, né? Eles estão me trazendo muitas informações e aí as informações chegam confusas, então é meio que, cara, tá, mas o que eu faço com tudo isso, né? E aí a nossa consciência, ela quer respostas, né, prontas, e muitas vezes não é assim que acontece, né? Então hoje eu tive esse grande presente, né, de logo pela manhã, a hora que eu fui fazer aqui as minhas conexões, de já receber algumas respostas dos meus guias, né, da minha espiritualidade, e eles falam comigo no meu coração. Eu já estava recebendo todas essas informações, eu só não estava conseguindo processar na minha mente consciente, né, na minha mente humana. Então, o que a gente precisa começar a fazer muito mais é exatamente esse lugar de silenciar e ouvir o nosso coração, ouvir a nossa centelha, né? Então, por isso que essa trilha face está vindo tão focada em reconexão com o ser, porque quanto mais a gente limpar essas camadas que impedem a gente de acessar, né, o nosso coração, o nosso ser, a nossa centelha, mais difícil fica, né? E o que a gente vai receber todos os dias é estímulos para ficar ouvindo fora e não dentro. Então, para a gente fechar aqui, vamos a mais uma pergunta e aí eu encerro aqui por hoje. Então, olha só que legal essa resposta que ele traz aqui nesse livro. O que acontece quando alguém eleva a sua consciência?
E aí vem a resposta. Será útil para vocês se tornarem mais conscientes do quão limitados estão nos seus estados atuais de consciência. Em seguida, gastem algum tempo contemplando o verdadeiro significado de liberdade e o que isso significa para vocês pessoalmente. Decidam o que querem em suas vidas e como gostariam de ver isso acontecer. Quais são os seus sonhos, o que você gostaria de manifestar ou se tornar durante a atual encarnação, quais são os seus objetivos do que você deseja manifestar. E aí fala aqui mais uma parte, aí tem uma outra parte que é muito interessante, né? Ele fala assim, ó, a queda da humanidade não teve a ver com a Eva comendo uma maçã, como alguns de vocês ainda acreditam. Essa é uma alegoria, uma metáfora, e nem é muito boa. A queda diz respeito a um compromisso entre o alto nível de consciência daqueles dias e o desejo de experimentar a polaridade. Vocês começaram a criar experiências de dúvida e medo, levando a uma percepção de separação da perfeição que antes existia. Então, conscientemente desistiram do conhecimento da consciência superior e gradualmente começaram a descida para o abismo da dualidade que agora experimentam. O seu conhecimento antigo desapareceu da sua consciência externa por centenas de milhares de anos e para alguns ainda mais. À medida que vocês liberarem as suas crenças errôneas e distorcidas que te limitaram por tanto tempo, vocês serão capazes de lembrar do seu estado anterior e manifestá-lo na sua vida física atual, né? Então, a gente tinha muito mais sabedoria do que temos hoje, né? Muitas de nós estamos recebendo esse chamado de elevação da nossa consciência exatamente para a gente poder acessar, né, essa consciência mais elevada, a gente poder acessar essa nossa sabedoria que já é interna, já é intrínseca, né? Então eu falo para alguma das minhas mentoradas, inclusive, que às vezes, né, algumas pessoas falam para mim, ai, Rê, eu aprendo muito com você, né? E eu não me vejo exatamente como professora, sabe? De absolutamente nada, porque na verdade tudo isso que eu falo para vocês, vocês já sabem, né? Eu já sei, alguma parte do nosso ser já sabe, a gente só está relembrando de tudo isso, né? Então é muito doido, né? Quando a gente percebe o quanto o nosso ser já sabe tanta coisa, mas a gente não está acessando por estarmos, né, enredadas, aí, envolvidas em muitas crenças que realmente afastam a gente do nosso real conhecimento. Então, minhas lindas, mais do que nunca, né, a trilha face, ela, a primeira, né, já vinha com esse forte intuito de abrir realmente os nossos caminhos, abrir ali as nossas energias para os novos caminhos. E essa segunda, ela vem trazendo, né, esse lugar de realmente a gente acessar a reconexão com o nosso ser, né? E isso foi muito o meu caminho, tá? Quando eu comecei todo esse processo de autoconhecimento, quando eu via muitas pessoas já falando ali sobre dinheiro, sobre querer ficar rica e tudo mais, eu estava falando sobre conexão, eu estava falando sobre essência, né? Eu estava falando, ok, eu quero saber o que é meu em essência, né? Quem sou eu em essência? O que a minha essência quer? E aí, tipo, as pessoas estavam em outra vibe, né? Então, é muito doido, né? Quando a gente realmente está ali em conexão com o nosso ser, muitas vezes a gente vai fazer coisas diferentes de outras pessoas, porque a gente está em conexão com o nosso ser, a gente está em conexão com o nosso divino. Então eu espero ter respondido essa pergunta, né, que trouxe aqui o título do podcast de hoje. Por que eu devo me preocupar em elevar a minha frequência, elevar a minha consciência? Estamos passando aqui por um momento de transição, né, para a quinta dimensão, então é muito importante que a gente realmente comece a ter esse novo velho hábito, né? Porque a gente já sabe que precisa fazer sim as nossas orações, as nossas conexões,
E aqui, então, com as harmonizações, né, que a gente tem no dia a dia aqui nas Sementes da Vida, a gente dá uma aprofundada nessas harmonizações. Então, esse é o meu convite para você conhecer as harmonizações dos Sementes da Vida, para você conhecer as harmonizações que nós fazemos por aqui, tanto para o lar como para nós mesmas, né? A gente precisa realmente expandir esse olhar de fazer harmonizações um pouco mais aprofundadas. E eu tô aqui como guardiã das sementes da vida, né? Trazendo todas essas harmonizações com muito amor, com muito carinho. Eu deixo aqui de sugestão para você fazer hoje a harmonização dos chakras, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente libera a nossa energia dos nossos chakras, a nossa harmonia interna ela começa a reverberar de uma forma diferente. Então fica aqui a minha sugestão de harmonização para o dia de hoje. Qualquer dúvida, você pode acessar aqui o site para conhecer um pouco mais sobre os Sementes da Vida. E meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres, e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. Ao longo da minha jornada, eu fui tendo cada dia mais certeza de que quanto mais eu cuido da minha energia, mais eu acesso a minha essência, mais eu estou em conexão com a pessoa mais importante da minha vida. Então, faça isso por você, acima de tudo e acima de qualquer coisa. Eu fico curiosa aqui para saber como foi que reverberou aí para você esse podcast de hoje. Então deixa aqui nos comentários ou me conta lá nas redes sociais, encaminha para alguém que está precisando saber de todas essas informações. Tenho certeza que tem alguém que está precisando ouvir esse podcast hoje. Então é isso. Hoje eu fico por aqui e seguimos fluindo com leveza. Até a próxima!